Meus caros, no meu último vídeo ficámos justamente aqui. Quando alguém decide vir viver para Portugal, deve aceitar os nossos valores e tradições e não querer mudá-los. É fundamental que se perceba isto. Nós não faríamos isto, nunca o fizemos quando emigramos para a França, para o Luxemburgo. Nós nunca chegámos lá e tentámos mudar o modo de vida deles, a forma de viver deles, os seus usos e costumes, as suas tradições. Nunca nos passaria pela cabeça a nós, portugueses, e a eles, imigrantes, mudar as condições de vida ou as tradições, os usos e costumes das pessoas que lá moravam, dos autóctones, os residentes, os nacionais daqueles países. Nós nunca nos passou isso pela cabeça. Porque é que esta gente que vem lá do Indostão chega aqui e quer mudar tudo e acaba com a carne de porco nas cantinas das escolas? Como é que é possível que eles tenham esse poder para acabar com a carne de porco nas cantinas das escolas? Quer dizer, as nossas crianças não podem comer carne de porco porque eles não gostam, porque eles estão proibidos pelas suas religiões. Então, mas culpa é que nós temos? Se não querem comer, não comam, o problema é deles. Já bem basta fazer alterar os menus das nossas cantinas de milhares e milhares de escolas por esse país fora, porque os meninos não comem carne de porco. Portanto, obrigam aquela gente toda, aquelas cozinheiras, todo aquele sistema, não é? Daquelas cozinhas que estão programadas e têm os seus menus semanais, aprovados por nutricionistas, diplomados, não é? Não é o diretor da escola que se lembra qual é a seleção de pratos que vai propor aos alunos na próxima semana, com certeza que são os nutricionistas, e agora vêm as crianças e os pais, claro que as crianças, coitadas, comiam tudo, mas vêm os pais dizer, não pode ser, não pode haver carne de porco, porque o meu filho não pode comer. Epá, não pode comer, não come. Deixa os outros comer em paz, não é? Eles mandam nisto. Eles chegam lá vindos não sei de onde, com uma cultura, pá, aí, com 500 anos de atraso em relação à nossa, e mandam em nós. Isto é inacreditável. Mas é isto que temos que combater. E, meus amigos, aqui está uma publicação da Pordata que tem 4 quadros aqui, e os 4 são falsos, pela simples razão de que os números em que se baseiam foram desmentidos ontem mesmo pelo INE. A Pordata baseia-se nos números da estatística oficial, dos números oficiais. Os números oficiais vêm do INE. E o próprio INE disse ontem que, afinal de contas, não faz a mínima ideia de quantos imigrantes há em Portugal, quantos é que moram cá e aonde. Não faz a mínima ideia. Portanto, se não faz a mínima ideia, todas estas conclusões, por exemplo, este aqui, que diz maiores comunidades residentes em Portugal, e diz aqui quais são elas. É falso, porque não temos os dados atualizados. População estrangeira residente em Portugal. Completamente falso, porque nós nem sequer sabemos quantos imigrantes havia em 2024. Reparem, não é quantos há hoje, que isso é natural que não se saiba, mas pelo menos em 2025, já que estamos a acabar o ano, era bom que se soubesse. Estamos a acabar o ano, não é? Que diabo? Não se sabe nada. Mas não só não se sabe 2025, como também não se sabe o 2024. Portanto, estamos neste ponto em que não sabemos rigorosamente nada. Ainda bem que o INE o disse e que o mostrou para calar todos estes jornalecos, opinecos, badamecos de esquerda, extrema esquerda, que nos tentam impingir que são os imigrantes que nos salvam a vida e que nos dão de comer. Portanto, é completamente falso, até porque nós nem sequer sabemos aproximadamente, nem sequer em termos de uma estimativa sabemos quantos imigrantes são, e felizmente que o INE o disse. Portanto, todos estes quadros que vocês aqui veem, população estrangeira residente em Portugal, tudo isto é falso, os números são todos falsos, porque não sabemos quais são os verdadeiros, e proporção de estrangeiros na população residente também é falso. Ou seja, aqui temos 4 quadros da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nenhum deles é verdade, porque são todos baseados em números que são falsos. A economia portuguesa continua a ser penalizada. Quem é que o diz? Espera lá, é o Diário de Notícias, aquilo que eu chamo o Diário do Kremlin. A economia portuguesa continua a ser penalizada pelos elevados custos de contexto, por um sistema fiscal pesado, por complexo e instável, o sistema fiscal, por uma legislação laboral desatualizada, por atrasos na qualificação, inovação e tecnologia, e por uma burocracia asfixiante e por um crónico problema de produtividade. Meus caros, está a referir-se à economia portuguesa. Esperem, é a mesma economia que foi elogiada a semana passada por aquela revista, não sei o que, uma revista inglesa, The Economist, ou uma coisa do género, que dizia que, afinal de contas, o campeão do mundo de 2025 da economia foi Portugal. Tem a economia mais espetacular porque foi a que cresceu mais. Reparem, crescer mais relativamente ao que nós tínhamos no ano anterior.
É fácil crescer mais quando temos uma base a partir da qual nós partimos que é pequena. Se temos uma base pequena, crescermos um bocadinho, já parece que crescemos muito em percentagens. Estou farto de explicar isto. Isto é um rácio. É, digamos, o crescimento deste ano, ou seja, o ponto onde estamos agora menos o ponto onde estávamos o ano passado, a dividir por aquilo que tínhamos no ano passado. Simplesmente esta divisão é feita numa base, o denominador, é uma base tão pequena que qualquer flutuação cá em cima no numerador dá uma percentagem grande. Eu dei até este exemplo, eu dou 2 toques seguidos na bola e depois deixo-a cair. O Ronaldo dá à vontade 1000. Se eu conseguir de um dia para o outro, depois de muito treino, dar 4 toques na bola, em vez dos 2 que dava antes, eu cresci 100%. O Ronaldo, para crescer os mesmos 100%, tem que, em vez de dar 1000 toques na bola que já dá hoje, tem que passar a dar 2000, para crescer tanto como eu. Eu, de 2 para 4, cresci 100%. O Ronaldo, para crescer o 100%, tem que crescer de 1000 para 2000. Todos os meus alunos percebem isto, mas os economistas não. Não sei porquê. Comparam crescimentos diversos. Comparam o meu crescimento com o do Ronaldo. Quando eu dou apenas 4 toques, ele dá 2000. E dizem que eu cresci tanto como ele. Percebem? É uma pouca vergonha. Isto é tentar enganar os portugueses, assim, de uma forma tão descarada e tão imbecil, que... E por incrível que pareça, eles têm sorte, porque há muita gente que se deixa enganar. Eu perguntei a 2 ministros e eles ficaram a olhar para mim com cara de... Ia dizer parvos, mas não digo. Mas ficaram a olhar para mim assim muito, muito assustados, porque nunca tinham pensado nisto. Não! Portugal tem um crescimento maior do que a França, maior do que a Inglaterra, maior do que a Alemanha. Sim, mas a Alemanha é um gigante. Imagina um elefante e nós somos um ratito. Nós, se crescermos 1 milímetro, é um grande crescimento para nós, mas é um crescimento insignificante para a Europa. E é com isto, com esta terminologia completamente falsificada, completamente manipulada, completamente dogmática, para não dizer demagógica, que eles tentam enganar os portugueses. Cresceste 1 milímetro, mas não interessa. Esse milímetro, como tu és tão pequenino, dá 3%, és muito bom, porque a Alemanha só cresceu 2%. Sim, mas a Alemanha é um gigante. Aqueles 2% que a Alemanha cresceu dá para aí 1000 vezes mais do que os nossos 3%. Mas isto não dizem aos portugueses. E, portanto, aqui está a prova do que eu digo é verdade. Afinal de contas, a economia é tão boa, diz o Economist, não é? E, afinal de contas, diz o Diário de Notícias que não, a nossa economia é péssima. Continua a ser penalizada por todos estes fatores que ele descreve a seguir. Portanto, a nossa economia é uma coisa incipiente, é uma coisa que não cresce, mas não cresce há décadas, não cresce há 30 anos, crescemos 1%, 2%, quando os outros cresciam o dobro e o triplo, mas com bases que são o triplo e o quádruplo da nossa. Por exemplo, a Espanha, a base de Espanha é 5 vezes a nossa. A Espanha vale 5 vezes Portugal. O PIB de Espanha, a criação de riqueza em Espanha é 5 vezes maior que a nossa. A de França é 10 vezes maior que a nossa. França vale 10 Portugais em termos de economia. Não é? E a Alemanha vale 16, mas imagino que são 15 para ser números redondos. Portanto, é preciso que nós crescêssemos 15 vezes mais do que a Alemanha para mantermos a distância. Era preciso que nós crescêssemos 5 vezes mais do que a Espanha para mantermos a distância. Era preciso que nós crescêssemos 10 vezes mais do que a França para mantermos a distância. Mas não, nós só crescemos 1% a mais do que eles. Portanto, nós estamos cada vez mais longe. Dei também outro exemplo, quem vai a 100 à hora e cresce 1%, passa a crescer e vai, 1%, claro, vai para 101, 100 à hora, com mais 1% dá 101, uma velocidade de 101. Se nós vamos a 10 e crescermos 1%, nós só vamos crescer 10,1, só ficamos com uma velocidade de 10,1, ou seja, o outro tinha 100 e nós tínhamos 10, este passa a ter 101 e nós temos 10,1, estamos cada vez mais longe. A crescer, mesmo que cresçamos o dobro, passamos à velocidade de 10,2. Mas a Alemanha, por exemplo, cresceu 100 mais 1, que é 101. Continua a ser a distância maior, 101 para 10,2 é uma distância maior do que de 100 para 10. Se não acreditam, façam as contas. E é esta miséria que toda a gente percebe, os meus alunos percebem sem nenhum problema, que os economistas não percebem. O polígrafo diz que, apesar da mortalidade por cancro estar a diminuir, graças à detecção precoce e a tratamentos mais eficazes, a que os portugueses não têm acesso, essa redução acontece de forma mais lenta em Portugal. Eu vou ler o que lá está escrito. É verdade que se prevê que a esperança média de vida diminua, reparem, diminua quase 2 anos devido ao cancro.
E eles dizem, é verdade. Calma. Então, se a nossa esperança de vida vai diminuir 2 anos por causa do cancro, e o cancro não apareceu este ano, já havia cancro ano passado, e há 2, e há 3, e há, infelizmente, há 10, e há 20, e há 50, e cada vez há mais. Se esse cancro faz diminuir a esperança de vida, por que raio é que as nossas reformas, todos os anos, são atingidas numa idade superior? Ou seja, é preciso viver mais, trabalhar mais para se conseguir a reforma. Se justamente, porque diz o mentígrafo, a nossa esperança de vida está a baixar 2 anos. É isto que eu pergunto, meus caros. Diz o mentígrafo que os portugueses vão morrer 2 anos mais cedo. É o que eles estão a dizer. Por causa do cancro, ou de outras coisas quaisquer, de outras doenças, mas neste caso é o cancro. Assim sendo, porque é que a idade da reforma continua a crescer? Devia diminuir 2 anos, certo? Se a esperança de vida vai diminuir 2 anos, conforme dizem estes mentígrafos, se vai diminuir, as nossas reformas, a idade da reforma, também devia diminuir 2 anos. E não, este ano já cresceu 2 meses. Para o ano que vem vai crescer 3 ou 4. Está na lei, está na lei. Mas a lei refere-se à esperança de vida, ok? É isso que eu não entendo. Se a esperança de vida diminui, obviamente que a idade da reforma também tem que diminuir, como aconteceu nos anos da pandemia. Diminuiu 1 mês ou 2. Ora, agora tem que diminuir mais, tem que diminuir 2 anos. 2 anos, não é 2 meses, é 2 anos. E então, alguém vai defender isto? E há neve na serra, nem tudo é mau neste país. E há 41 aldeias de montanha para descobrir e há uma data de coisas. E eu hoje fui à serra, como já vos disse nos vídeos anteriores, são as aldeias de montanha. São muito giras, mas nem é preciso, basta andar só pela serra, vão para qualquer lado na Serra da Estrela, que é tudo lindíssimo, e as vossas crianças vão adorar, porque a neve está com fartura, está a flocos imensos a cair, e tem já para aí uns 10 ou 15 centímetros no chão, e as estradas estão limpas. Os limpa-neves este ano estão a trabalhar bem, graças a Deus, uma guerra que nós ganhamos ao fim de 30 anos de luta. Nada obsta que Portugal envie tropas para a Ucrânia em tempo de paz. Quem o diz é Montenegro. E havia uma candidata, ok, eu não vou dizer quem é, mas há uma candidata que está nas redes sociais com um papel a dizer, Montenegro, manda os teus 2 filhos para a guerra da Ucrânia. Manda. Não manda os portugueses. Em primeiro lugar, manda os teus 2 filhos e depois os portugueses vão atrás. Mas eu não vou tão longe. Eu só digo que realmente enviar tropas portuguesas para a Ucrânia em tempo de paz é muito heroico. É muito heroico oferecer essas tropas em tempo de paz. Zelensky deve ter ficado encantado com esta oferta. Oferta de soldados e tropas, mas em tempo de paz, bem entendido. E aqui está as 3 notícias. Vamos só ouvir um bocadinho. Lucinete, a mulher de 43 anos, também de nacionalidade brasileira, foi detida na noite de quinta-feira. Segundo aquilo que conseguimos apurar, a suspeita e o marido estariam zangados. Lucinete terá ficado do lado do patrão e foi assassinada pela patroa. Nunca se deve ficar do lado do patrão, meus caros, nunca se deve ficar do lado do patrão. Mas isto tem a ver só com aquilo que eu já vos disse no vídeo anterior, que é, esta senhora ia mandar vir o marido e o filho. Portanto, só ela, em vez de um, no seu agregado familiar, ficariam 3 em Portugal. Chama-se o reagrupamento familiar. 3. Se neste momento houver 3 milhões, daqui a 1 ano ou 2 haverá 9 milhões de imigrantes. Cada um trouxer 2, mas alguns vão trazer mais. Alguns, como disse no vídeo anterior, têm 3, 4, 5 mulheres, não sei se dá para trazer as mulheres todas, e cada mulher tem vários filhos. Portanto, façam as contas, ou melhor, não façam as contas. A segunda notícia era esta, deixa eu ver se eu já acertei. Entretanto, a rede do Elefante Branco explorava mais de 100 mulheres para ganhar milhões de euros com o negócio. A investigação admite que o dono e o braço direito recrutavam prostitutas no Brasil, que cumpriam horário de trabalho e tinham valores estipulados para cobrar a cada cliente. Os dois reabriram o espaço numa nova morada e começaram a contratar mulheres entre os 20 e os 29 anos, de baixa condição socioeconómica e cultural. Ofereciam a viagem, um alegado contrato de trabalho, alojamento e 1.000 euros para virem para Portugal. 112 diz aqui em baixo, não é nesta que diz, é noutro. 112 mulheres, não foram 100. 112 mulheres, quantas estavam legais? 0. Todas ilegais, porque não há a profissão de prostitutas em Portugal. Ninguém pode descontar para a Segurança Social a dizer que é prostituta. Portanto, elas estavam todas ilegais. Assim sendo, foram 112 mulheres ilegais. Estão todas a trabalhar. Quer dizer, se considerarem aquilo um trabalho, elas estão todas a trabalhar. Mas nenhuma desconta 1 cêntimo. E se tiverem cá os filhos,
um filho, 2 filhos, estão nas nossas escolas e elas vão ao médico todos os meses para fazer o check-up, com certeza que têm que ir. Portanto, usam o SNS, usam as nossas escolas, pagam 0 para a Segurança Social e têm tudo borla, certo? Venha cá à esquerda agora dizer que nós vivemos, ainda conseguimos sobreviver é por causa dos imigrantes. E a terceira notícia. No último mês, o Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Gaia retirou uma bebê que vivia com a mãe num acampamento. Segundo o Jornal Notícias, é a 6ª criança que vivia naquele local e que é retirada à família. Então não é de certeza uma família cigana, porque eu nunca vi nenhum cigano, nenhuma criança cigana ser retirada aos pais. Ai da primeira, isso era o diabo. Portanto, viviam em acampamentos, mas não seriam ciganos. O acampamento, situado em Grijó, não tem luz nem água, alberga mais de 50 pessoas, quase metade tem menos de 18 anos. A bebê de 4 meses foi raptada pela mãe do hospital, violando uma decisão judicial. Segundo a avó, a menina ficou doente e foi ao hospital, de onde só saiu depois da mãe, 20 anos, ter arrancado à força a pulseira de segurança. A criança acabou por ser entregue às autoridades por um familiar. No dia seguinte foi colocada ao cuidado de uma instituição. O que eu pergunto é, onde é que está a mãe? Ouviram? Vou perguntar outra vez. E a mãe? Onde está? Como é que é possível isto? Porquê é que a mãe não aparece? Como é que é possível que ainda não se tenha encontrado a mãe? É mais um crime sem castigo, como aqueles 2 no McDonald's em Coimbra, não é? Que partiram os maxilares, partiram os dentes, um desgraçado que teve que ser operado dezenas de vezes para reconstituir a face. Nunca apareceram. E eles estão lá em Coimbra, toda a gente os conhece, vão às discotecas e tudo, mas esses são mesmo daquela etnia que eu falei há bocado. Aqui custa-me a crer que sejam, porque retirarem crianças a mães ciganas, isso nunca aconteceu em Portugal. Continuando. Cá está, meus caros. Portugal 2026 é Ventura presidente. Isto é muito importante. Vamos lá acabar com a podridão em Portugal. Deixem-me vender o meu peixe de vez em quando, puxar a brasa à minha sardinha, que é mesmo esta. Muita gente não percebeu porque é que Ventura se candidatou a Presidente da República e dizem, mas nós queríamos vê-lo, era como Primeiro-Ministro. Ninguém é Primeiro-Ministro por querer. Ventura, para ser Primeiro-Ministro, tem que ter a maioria absoluta, porque todos os outros partidos vão votar contra isso. O Chega até pode ganhar. Esta é a minha indicação, pelo menos é aquilo que eu penso. O Chega até pode ganhar, mas se não tiver maioria absoluta, todos os outros partidos, até a Iniciativa Liberal, vão votar contra e, portanto, Ventura não vai formar governo. É muito difícil que a Ventura forme no governo. Mas, continuamos à espera que isso seja possível. Mas, se a Ventura for eleito Presidente da República, muito mais facilmente e a partir do dia 18 de janeiro já começará a mudar Portugal através, claro, da magistratura de influência. Não é Primeiro-Ministro, mas influencia o Primeiro-Ministro. Veta as leis. E a Serra da Estrela cá está. Aqui disse que estão abertos os acessos até ao Sabugueiro, mas entretanto foram fechados em alguns sítios e só se consegue ir até a Senhora do Espinheiro. Aqui está, isto é a saída de Ceia. Eu consegui ir até ao Val do Rocinho. Podem chegar até ao Val do Rocinho, está lindíssimo, mas só com 4x4, só com jipes, meus caros, ou com todo o terreno, porque é muito perigoso, a neve é muita e há buracos que não se veem, só com 4x4, ok? E cá estão imagens lindíssimas aqui da Senhora do Espinheiro. Aqui é a Senhora do Espinheiro, a albergaria da Senhora do Espinheiro. Estão a passar os carros, para a esquerda é para a Serra, para a Torre, para baixo, para a direita é para a Ceia. Esta albergaria é lindíssima, mas só está aberta, infelizmente, no inverno, e agora está aberta, como podem ver, estas imagens são tiradas da sua porta. Em frente há um posto de combustível, portanto não precisam de se preocupar, e há casas de petiscos lá direito, há casas de artesanato, há tudo. Isto é a Senhora do Espinheiro, é antes do Sabugueiro. Aqui temos um estudo que contesta, esta é uma notícia do Brasil, mas eu de vez em quando também gosto de falar do Brasil. Afinal de contas, a BBC traz um estudo que contesta a queda da desigualdade no Brasil, que foi muito celebrada pelo governo do Lula. Lula disse que afinal o Brasil, a desigualdade está a diminuir, mas afinal era mentira. Totalmente falso, e o BBC News Brasil mostra que esse relatório é completamente falso, é uma mentira. E, portanto, o Lula ladrão agora é Lula petão. Mas atenção que peta quer dizer mentira. Lula petão. Era o Lula ladrão.
A Lusa, a Associação de Imprensa, diz que para algumas autarquias interessa que não haja jornais. Para algumas autarquias e para todos os portugueses, se os jornais forem esta pouca vergonha que são hoje. Não é? E a Lusa está a ser atacada pela esquerdoidice sistémica portuguesa. Sabemos que todo o jornalismo é de esquerda, ok, mas o jornalismo não pode ser de esquerda nem de direita. O jornalismo tem que ser imparcial, coisa que esta senhora não é. Pela primeira vez em 4 anos, o consumo de antibióticos está a diminuir em Portugal e toda a gente bate palmas. Isso é bom sinal? Seria, se nós tivéssemos um nível de vida compatível com o resto da Europa, mas infelizmente não. E, na minha opinião, esta quebra no consumo de antibióticos não tem a ver com a melhoria da saúde dos portugueses, muito pelo contrário, basta ver o tempo que se espera no Amadora Sintra. Não tem a ver com isso, meus caros, não. Tem a ver com a falta de dinheiro para comprar medicamentos. É esta a minha opinião. As vantagens entre aspas, da falta de dinheiro para os medicamentos. É por isso que os idosos têm que escolher entre comer ou comprar medicamentos. E olhem, se escolher deixar de comer, morre mais rapidamente do que toda doença. Portanto, em primeiro lugar tem que se comer e depois, se sobrar, compra-se qualquer coisinha de medicamentos, mas cada vez sobra menos e é por isso que o consumo de antibióticos está a diminuir em Portugal. Isto não passa nas TVs portuguesas, eu já dei um cheirinho, e tem piada o dizer o cheirinho porque isto é estrume, que está a ser descarregado à porta da residência de férias de Macron. Estrume, pneus e cabbage, como eles dizem que é couves e todo tipo de produtos hortícolas. Tudo descarregado em frente à residência oficial de Emmanuel Macron. Ok, em França. Isto não passa nas televisões portuguesas, mas passa na Sky News. Aqui está. Bom proveito, Emmanuel Macron. E cá está. Mendes critica insinuações e calúnia quando todos devem ser escrutinados, mas a verdade é que não são insinuações nem calúnias. São verdades. São verdades que o sábado apresentou e não foi desmentido pelo próprio Marcos Mendes. Obviamente, se fosse mentira aquilo que aparece na revista Sábado, Marcos Mendes diria isso é completamente falso, tudo que eu estou a dizer é mentira, as provas estão aqui, e ele mostraria que era mentira. Nunca disse que era mentira. Nem nunca disse que era exagerado, nunca disse estão a exagerar, os números não são esses, são outros. Nunca disse nada disso. É verdade o que lá está na revista, portanto eu sou forçado a acreditar nisso, porque ele não desmentiu. M&M's aflito, M&M's é a maneira como eu chamo, Marcos Mendes, aflito pela descoberta dos seus negócios nada claros, que lhe rechearam a conta bancária com 700 mil em apenas 2 anos, segundo a revista Sábado. Eu mostro sempre as fontes. O problema não é o dinheiro que ele ganhou. Ainda bem que ele ganhou muito dinheiro. Eu gosto de pessoas ricas, não gosto de pessoas pobres. Eu não quero que as pessoas sejam pobres, quero que elas sejam ricas. O problema é saber, tal e qual como se perguntou relativamente ao Monte Verde. O problema é saber com que trabalho, como é que ele ganhou, como é que ele justifica ter recebido esse dinheiro, que trabalho desenvolveu ele, uma vez que se diz que não foi um trabalho jurídico, que é a única coisa de que Marcos Mendes sabe, é de leis. Se não é um trabalho jurídico, qual foi o trabalho que ele desenvolveu para justificar esse dinheiro? Porque estamos a falar de uma grande construtora de obras públicas, não é? Que, se não for a parte jurídica, tem que ser a parte técnica. E se é a parte técnica, estamos a falar de engenharia, ou mecânica, ou hidráulica, ou civil, mas sempre engenharia. Ora, Marcos Mendes é tudo menos engenheiro. Percebe tanto de engenheiro como eu percebo de, sei lá, agricultura. Portanto, ele não percebe nada de engenharia, ele não pode ser consultor técnico. Se também não é jurídico, é consultor de quê? É o que eu pergunto. Será consultor de fazer chamadas aos amigos? Isto é uma pergunta, não uma afirmação. E Chega diz que Moedas aceitou dar apoio só a crianças portuguesas. Estamos a falar de quê? A primeira medida patriótica da Câmara Municipal de Lisboa. Que é o quê? Que é abrir creches só para crianças portuguesas. O autarca não nega, mas depois diz que há ali umas coisas, não é bem assim, mas não nega. É verdade. Vão abrir, não sei quantas, várias creches só para crianças portuguesas, que são as crianças que não conseguem ter lugar em lado nenhum. E por causa de quê? Por causa de quê? Por causa das crianças imigrantes, que já são mais do que as crianças portuguesas. Portanto, quando eu digo que deve haver, para aí 3 milhões de crianças, de imigrantes, com as suas crianças, eu não devo andar muito longe da realidade. Deve haver, pelos números que o INE acabou por confessar que não tinha, deve haver, pelos meus cálculos de cabeça, 3 milhões de imigrantes em Portugal hoje.
Em 2024 não se sabe, em 2025 ainda menos, mas eu digo, hoje deve haver 3 milhões de imigrantes em Portugal. Desses 3 milhões, à vontade, meio milhão são crianças. Têm que estar em algum lado, não ficam em casa. Sim, André Ventura admitiu que já votou em José Sócrates. Quem diz é a revista Sábado. Mas porquê? Porque ele diz aqui, áudio de entrevista para o livro Dias de Raiva, prova, leiam bem o que está escrito, áudio, prova, como o líder do Chega afirma ter sentido enganado pelo líder socialista enquanto eleitor. De facto, viu-o com firmeza, coragem e tal. Gostava da forma dele se exprimir e tudo. Enganou-me uma vez, mas não me enganou mais. Mas ele sentiu-se enganado, não quer dizer que tenha votado nele. Enganar não significa que tenha votado. Eu, por exemplo, também comecei por simpatizar com Sócrates, quando eu comecei a conhecer pela primeira vez, as primeiras impressões foram positivas, mas eu nunca votei nele. Eu senti-me enganado porque eu achava que ele era um bom político e depois cheguei à conclusão logo a seguir que era um péssimo político. Não é? Logo a seguir até entrei para o PSD em 2005 para ajudar a combater o socialismo, tanto em Ceia como a nível nacional, com José Sócrates à frente desse mesmo socialismo, não esqueçam que ele é socialista e era primeiro-ministro e até ganhou com maioria absoluta, no país. E acabei por sair do PSD no dia seguinte ao da derrota de Sócrates. E a senhora do outro lado do telefone não percebeu. Disse, mas agora que toda a gente quer vir, ganhou o Passos Coelho, toda a gente quer vir, você quer ir embora? Eu disse, sim, quero-me ir embora. E quero-me ir embora neste dia, que é o dia 22 de junho, o dia seguinte ao dia em que Sócrates perdeu as eleições, o dia 22 de junho de 2011. E porquê? Porque a minha missão estava cumprida. Eu entrei para o PSD para combater o socialismo em Ceia e a nível nacional, dentro das minhas fracas possibilidades. Quando essa missão foi cumprida, quando o socialismo foi derrotado, eu imediatamente saí do PSD. Só agora é que estão a perceber isto. Durante muitos anos houve muita gente que não percebeu isto. E o meu vídeo sobre as últimas comentadas de hoje, a primeira parte, e o meu vídeo sobre as últimas comentadas de hoje, a segunda parte. E este que estão a ver é o meu vídeo sobre as últimas comentadas, mas o terceiro vídeo de hoje. Não há fome que não dê em fartura. Hoje tive tempo, estive na serra, fiquei bem disposto e aqui venho eu fazer os meus vídeos com vários dias de atraso, porque há 3 ou 4 dias que não faço nada. E diz, quem é que diz? News The Independent, não é? Diz que mais do que 800 pessoas atravessaram o canal num recorde para dezembro. Dezembro é recorde. E mais diz que mais de 41 mil clandestinos, portanto pessoas, mas são clandestinas, obviamente, só através do canal da Mancha atravessaram para o Reino Unido. Portanto, como sabem, é de França para o Reino Unido, ou vice-versa, mas neste caso é de França para o Reino Unido. Mais de 41 mil pessoas e só em dezembro foram 800 mil. Meus caros, nós não temos grandes hipóteses a continuar com isto. Outra coisa com que não temos grandes hipóteses é continuar a mentir. E diz aqui que o Banco de Portugal já vê quebra na imigração a travar o crescimento. Mas qual crescimento? Mas qual crescimento? Com 400 mil trabalhadores, que são tantos como os desempregados que nós temos neste momento a receber subsídio de desemprego. São exatamente os mesmos. São 400 mil imigrantes, segundo eles dizem, e são 400 mil os desempregados, segundo eles também dizem. Mas os 400 mil desempregados, eu acredito que seja verdade, os 400 mil imigrantes, nem por sombras. Há de haver mais de 1,5 milhão a trabalhar, só que não pagam impostos, não pagam para a Segurança Social, estão a trabalhar ao negro. E outros vendem outros produtos que não podiam pagar impostos mesmo que quisessem, porque os produtos não são legais. Mas diz aqui que há um recuo na entrada de trabalhadores imigrantes na Segurança Social, recuo, ainda não há, mas vai haver, leva Banco Central a reduzir a criação de emprego quase a zero em 2028. Portanto, isto é uma previsão para 2028. Não é o que se está a passar agora, não foi o que se passou a semana passada, nem o ano passado. É uma previsão do que vai acontecer. Uma estimativa. E, portanto, dizem que se realmente os imigrantes baixarem, vai haver uma redução na criação de emprego, a não ser que aqueles que hoje estão a ganhar o subsídio de desemprego sejam obrigados a ir trabalhar, porque aí já não há redução nenhuma. Se lhes cortarem o subsídio, há muitos que estão lá que podem trabalhar, mas recusam-se a fazê-lo. Se lhe cortarem o subsídio, se lhe disserem assim ao seu fulano, ou ao Zé dos Anzóis, tu daqui a mês e meio perdes o subsídio. Portanto, olha, é melhor arranjar emprego. Eles param de dizer que não podem aceitar este emprego porque têm um filho doente e não podem aceitar aquele emprego porque têm a mãe doente e não podem aceitar aquele outro emprego porque têm o vizinho doente. Não podem fazer isso, ok?
vão ter que trabalhar mesmo. E se isso acontecer, vocês vão ver que nós não precisamos dos imigrantes para nada. Pelo contrário, imigrantes a servir à mesa que não sabem falar uma única palavra de português é um escândalo. E um imigrante a conduzir um TVDE que não sabe falar uma palavra de português é outro escândalo. Os nossos desempregados são portugueses. Pelo menos português hão de saber falar. Meus caros, ficamos por aqui. Foi um gosto editar o terceiro vídeo, este foi curto, e até amanhã, se Deus quiser. Não pensem muito nas desgraças deste país, como se diz, e como dizia antigamente o saudoso Raul Solnado, tristezas também não pagam dívidas, e portanto vamos andar para a frente com esperança, e com esperança nisto que eu espero conseguir mostrar-vos, que é exatamente a esperança no dia 18, o dia em que nós vamos com certeza absoluta dar um passo em frente relativamente a este marasmo, a esta corrupção de 50 anos que temos sofrido na pele. Nós, os nossos pais e os nossos avós. Dia 18 de janeiro, sempre, e corrupção nunca mais.